Começar com franga ou pintainha? Qual é a melhor opção? Essa é uma questão que é sempre levantada nos grupos de discussão da avicultura, por isso vamos trazer uma sequência de 2 vídeos, começando por hoje e quinta-feira também, para apresentar os prós e os contras e o que é mais vantajoso, começar alojando as pintainhas de um dia ou as frangas, já quase entrando na fase de postura. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre custos, o que do ponto de vista de custos é mais vantajoso, para no próximo vídeo, na quinta-feira, falar sobre os prós e os contras. Como tudo na avicultura, a gente tem prós e contras. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque hoje você vai saber qual vale mais a pena do ponto de vista de grana e depois a gente vai discutir os prós e os contras. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores e vamos começar a olhar pelas frangas. Se eu comprar as frangas de 126 dias, que é o nosso trabalho aqui hoje, é a nossa discussão em cima de um aluno. Para quem não sabe, a Escola de Avicultores tem um curso online que tem mais de 1.050 alunos, são inúmeros grupos de WhatsApp, que todo dia tem atualizações, tem discussões, então esse número é atualizado até o dia 2 de setembro de 2022. Então estamos trazendo uma atualização de custos, de alojar a franga ou a pintainha de um dia. Começando aqui com as frangas, se a gente pegar, vamos pegar a Embrapa 051, que é a nossa clássica queridinha do Brasil, ela está saindo no varejo, tem diferença entre varejo e atacado, no varejo R$ 47,88. Já no atacado, R$ 39,90 as frangas com 126 dias. Então guarda essa informação que ela é extremamente importante. Eu vou fazer uma comparação do alojamento das pintainhas de um dia, conduzir elas até 126 dias. Exatamente, vou levantar os custos do primeiro dia até o dia 126. Que é o que está custando a franga para eu comparar. E a franga está saindo no atacado R$ 39,90. Por que atacado? Porque eu vou considerar 1.000. Já vou projetar um lote de 1.000 aves. Depois, se quiser fazer conta para baixo ou para cima, fica mais fácil para a gente calcular as 1.000 aí. Então vamos fazer um número de 1.000 aves. Se eu comprar frangas de 126 dias, vamos fazer essa comparação da Embrapa, eu vou gastar R$ 39.900. Cada uma saindo R$ 39,90, as 1.000, R$ 39.900. Então, se eu comprar franga, hoje de 126 dias, já entrando na produção, eu vou gastar R$ 39.900. E de pintainha, quanto que eu vou gastar para conduzir do primeiro dia de vida até o início da fase de postura, até 126 dias exatamente? Vamos começar olhando para o custo relacionado à aquisição dessas pintainhas. Aqui a gente tem uma média nível Brasil de R$ 5,50 até R$ 7,30, R$ 7,40 uma pintainha de Embrapa. Depende da região. Estamos olhando os custos da região de Betim, Minas Gerais, por isso que eu vou considerar tudo os custos da mesma região. E lá a Embrapa está chegando a R$ 6,50 cada pintainha. Se eu estou falando no alojamento de 1.000 pintainhas, R$ 6.500 que eu vou gastar só com as pintainhas. Para comprar a Embrapa 051, 1.000 aves de um dia, R$ 6.500. E depois da aquisição, vamos olhar para o custo mais elevado de todo o sistema, que é com ração. Com ração a gente vai dividir aqui entre as diferentes fases, eu não vou meter esses detalhes, tem vídeo específico só sobre as fases, custo e consumo de ração com as 1.000 Embrapa, aliás muito recente esse vídeo, mas o que a gente vai olhar aqui é o custo total com ração do primeiro dia de vida até o dia 126. E a pré-inicial, que é as 3 primeiras semanas, as aves, as 1.000 poedeiras, têm um consumo médio aí de 392 quilos, o que dá R$ 1.858,26 de custos com ração do primeiro dia de vida até 21 dias, que é a fase pré-inicial que a gente considera. Depois a gente vai para a fase inicial, que é de 3 semanas aí até 6 semanas.
essa fase inicial, as aves vão consumir um total, as 1.000 poedeiras, de 679 quilos de ração, o que vai dar um custo aí, um gasto de 3 a 6 semanas de R$ 1.832,20. E depois dessa fase inicial, a gente vai para a fase de recria 1, que é o início da fase de crescimento ali, essa transição de 6 para 7 semanas, a gente passa da fase inicial para a fase de recria. E a recria 1 eu considero de 6 até 12 semanas. Se a gente pegar o guia da Embrapa, é um pouquinho diferente, começa com 7 semanas exatamente igual, mas não tem divisão entre recria 1 e recria 2. É uma fase de crescimento inteira aí. Eu gosto de segmentar, de dividir, porque a exigência nutricional é diferente entre a recria 1 e a recria 2. Então vamos considerar aqui uma recria 1, como a escola trabalha, de 7 até 12 semanas, o que dá um consumo total para as 1.000 poedeiras, só nessa fase de recria 1 de 7 a 12 semanas, de 2.240 quilos de ração. Então as 1.000 poedeiras nessa fase de recria 1 vão consumir aí 2.240 quilos de ração. É claro que eu estou falando da Embrapa 051, as linhagens vão mudar um pouquinho esse consumo durante as semanas. E o custo total nessa fase de recria 1, só com ração, é de R$ 5.513,60. E depois a gente vai considerar a fase de recria 2, que vai das 13 semanas até as 18 semanas. E aqui lembra do detalhe da franga, 18 semanas dá exatamente 126 dias. Então eu estou considerando aqui o consumo de ração até 126 dias, que é o preço lá que a gente vai comparar com a franga. Nessa fase de recria 2, eu tenho um consumo total de ração de 3.395 quilos, o que dá em grana R$ 8.157,25. E o que é importante aqui é entender que o consumo e custo de ração nessa fase de cria e recria, até eu tocar ela no início da postura, vai ser de 6,7 quilos cada galinha, ou seja, 6.706 quilos de ração às 1.000 aves. Cada galinha, cada Embrapa 051, do primeiro dia de vida até 18 semanas, vão consumir em média 6,7 quilos de ração. As 1.000 poedeiras, 6.706 quilos de ração. O que dá um custo total só com ração, para eu conduzir elas do primeiro dia de vida até 126 dias, de R$ 17.361,31. E depois de olhar o custo com ração, a gente tem que considerar os demais custos. E aqui eu já vou direto num dos maiores custos depois da ração e da aquisição das pintainhas, que é a mão de obra. Muita gente aqui não calcula a mão de obra, eu preciso calcular a mão de obra. Seja para remunerar o próprio avicultor, seja para contratar a mão de obra, eu preciso considerar a remuneração do trabalho. E aqui eu estou considerando um salário mínimo para cada 1.000 aves. Um funcionário recebendo um salário mínimo para cada 1.000 aves. Como a gente está calculando 1.000 aves e o salário mínimo hoje está R$ 1.212, e eu vou considerar 18 semanas, como a gente viu, considerei ração até 18 semanas, que são 126 dias, e vou considerar também mão de obra. Para eu dividir certinho entre os meses, dá 4,5 meses. Dá um pouco mais aí de 4 meses. Se eu considerar tudo isso de mão de obra, somando 4,5 meses, 4 meses recebendo R$ 1.212 e meio mês aí dá meio salário mínimo para a gente contabilizar aqui. Eu tenho um total de R$ 5.454 só de mão de obra para conduzir as pintainhas do primeiro dia de vida até a entrada na postura. Vou considerar também a energia elétrica, que tem custo dentro do galpão. Eu preciso fazer um programa de luz. Desde o primeiro dia de vida eu vou diminuindo esse programa, então eu tenho que considerar aqui energia elétrica. E eu estou considerando R$ 125 os 4 meses e meio aí. Também vou considerar os custos com gás. Nós usamos Campânula gás para fazer o aquecimento dessas pintainhas. E o custo do botijão está R$ 133 cada um, considerando
4 botijões de gás para eu utilizar do primeiro dia de vida até quando tiver necessidade, dependendo da época do ano, dependendo das outras condições do ambiente, mas eu vou considerar aqui uma média de 4 botijões gastos para o aquecimento nessa fase inicial, o que dá um total de R$ 532 só com o botijão de gás. Depois, um outro custo fundamental de se calcular é com produtos veterinários. A gente tem a utilização de um Vitagold na água nos primeiros dias, sempre bom ter na farmacinha para várias utilizações aí. Também vamos considerar a utilização de vermífugo, fundamental fazer uma vermifugação convencional, pelo menos 2 aí até 126 dias. Nós trabalhamos com uma na soltura das aves, na fase de recria, e uma vermifugação lá na frente, um pouco antes de entrar na postura. Então, considerando 2 vermifugações, o valor aqui de R$ 108 e o Vitagold de R$ 70. Ainda preciso calcular como produto veterinário o calendário de vacinação. Ele é fundamental, extremamente importante fazer um bom calendário de vacinação. Aqui a gente está considerando R$ 980. Não dá para utilizar todas as vacinas que a gente queria, tem restrições na região, mas diante do que tem na mão, vamos gastar aí para as 1000 poedeiras do primeiro dia de vida até a entrada na postura até 126 dias, com todo o calendário de vacinação, R$ 980. E vamos olhar então o total de gastos, total de custos que eu tenho com essas pintainhas do primeiro dia até a entrada na postura. Vamos lembrar lá de ração. Estamos gastando R$ 17.361,31. As pintainhas, R$ 6,50 cada uma, R$ 6.500 as 1000. Produtos veterinários, juntando o calendário de vacinação, Vitagold, vermífugo, R$ 1.158. Considerar energia e aquecimento na casa de R$ 657. Campânula, gás e energia elétrica do programa de luz. Mão de obra, eu preciso contabilizar a mão de obra nesses 4 meses e meio de condução e eu vou considerar R$ 5.454 de mão de obra, o que dá um total de custos com as pintainhas, desde o alojamento, desde a compra delas até a entrada na postura, até 126 dias, para a gente comparar com a franga, de R$ 31.130,31. Ou seja, toda a fase de cria e recria, considerando mão de obra, produto veterinário, ração, considerando aquisição dessas pintainhas, aquecimento, eu vou gastar em torno de R$ 31.130,31. E do ponto de vista de grana, de custos, qual das estratégias compensa mais? Vamos lembrar que as frangas estavam saindo para mim lá no atacado R$ 39,90 cada uma, o que dá R$ 39.900 as 1000. E se eu conduzir elas de um dia de vida na própria propriedade, eu estou falando aí de um custo total de R$ 31.130,31. E a diferença, então, se eu descontar esse valor, é de R$ 8.769,69. Ou seja, para eu alojar as 1000 pintainhas de um dia de vida e conduzir até 126 dias, considerando todos os custos, eu vou economizar mais de R$ 8.500, considerando adquirir elas frangas, já entrando na fase de postura. E não perca o próximo vídeo que a gente vai aprofundar essa análise e ver os prós e contras. O primeiro contra, eu já adianto para vocês, que adquirir franga entrando na fase de postura é o custo mais elevado. Tem um custo, um valor agregado. E aqui até um insight para quem ficou até o final do vídeo, um insight importante. Tem muito mercado para ganhar bastante dinheiro fazendo só cria e recria, vendendo as frangas com 120 dias. É um mercado muito promissor que tem um grande valor agregado, como vocês estão vendo aqui. Então no próximo vídeo, quinta-feira, 8 horas da noite, vamos aprofundar aí os prós e contras de adquirir a franga ou a pintainha. Então já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificação para receber a notificação e não perder o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e a todas!